Léo Facchini por aqui para mais um vídeo desse canal do YouTube, dessa série de transbordo do programa SPR do Pablo Marçal. Chegamos na chave 38, na mentoria 31, 31º dia. Faltam só mais 9 dias para a gente encerrar e virar as 40 chaves. Mas antes de irmos para o conteúdo, verifique se você está inscrito nesse canal. Se não, eu espero. Você vai se inscrever, vai clicar no botão de inscrever-se, vai ativar o sininho para receber as notificações, vai dar o seu curtir para mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante, e aí você vai transbordar o seu comentário aqui embaixo para outras pessoas terem acesso e principalmente porque alegra o meu coração, combinado? Então vai lá, se inscreve, dá o curtir, transborde nos comentários. Mas vamos lá então, mentoria 31, a chave é a 38, testar, e a gente já começa justamente fazendo uma ancoragem da PNL. Você vai pegar sua mão direita e vai bater na testa, testar. Toda vez que você for testar, você vai de fato quebrar a cara. Por que você vai quebrar a cara? Porque você ainda não tem os códigos, porque você ainda não tem a habilidade para algo que você vai treinar. Mas o Pablo também começou provocando e mostrando como a internet é boa, né? Como a internet é boa. Quem acompanha, está acompanhando ele chegou de viagem, mas ele foi lá assistir a Copa, depois foi para Istambul, enfim, ele estava fazendo uma viagem e ele falou como a internet é boa. E aí ele provocou, testem fazer as coisas pela internet, teste vender pela internet, teste estudar, teste fazer dinheiro, teste se conectar com as pessoas. Vamos usar a internet porque ela dá liberdade geográfica para nós. Então ele falou, teste a liberdade geográfica, que é muito boa. Mas vamos lá, então testar, nós vamos sempre lembrar dessa ancoragem. Vou fazer algo novo, eu sei que eu vou quebrar a cara. Por que eu vou quebrar a cara? Porque eu ainda não tenho os códigos, porque de fato eu vou testar aquilo, tá bom? E aí ele provocou que a distância de nós prosperarmos, né? Então a distância de você prosperar e enriquecer é o mesmo de aprender uma nova língua. Ele teve esse insight justamente voltando de Istambul para o Brasil, e ele assistiu, né, um vídeo. O áudio estava em inglês e a legenda ele colocou em turco, né? Na verdade, Istambul é a cidade, ele estava na Turquia. Agora me deu um bug aqui, mas enfim. E aí isso ele falou que bugou ele. E aí ele começou a entender que nesse momento o cérebro dele se travou, porque turco não é uma língua usual. E aí o que acontece então? Se o seu cérebro se fechar para algo, o teste já vai falhar. E aí ele falou, então a distância da sua prosperidade, da sua riqueza é o mesmo de você aprender uma nova língua. Mas é uma nova língua como o turco, como o mandarim, uma língua que não é usual. Não é a mesma coisa de você aprender inglês, por exemplo, porque o inglês já está inserido no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, às vezes em produtos que a gente usa, você percebe? E aí o insight que eu tive, né? Quando você aprender uma nova língua, como o mandarim, como o turco, que não faz parte do nosso dia a dia, eu acredito que, apesar de ser simples, apesar de ser natural a riqueza e a prosperidade, é algo que não é comum no nosso dia a dia. Não é isso que é pregado, não é isso que é mostrado. Mas então, você enriquecer é tão simples quanto aprender uma nova língua. Achei isso bem interessante, tá bom? Ele colocou, né? Você que está assistindo, você é solteiro? Comenta aqui embaixo, eu sou solteiro. Falou, você precisa testar, os solteiros precisam testar. Não é o sexo, não é a parte sexual, mas é testar. Então você precisa testar a parte emocional, teste na parte financeira, teste nos desafios, teste nas adversidades. Isso é muito importante, tá bom? Ele até trouxe, né, o Tessalonicense, capítulo 5, versículo 21. Depois você dá uma pesquisada e olha, porque é exatamente isso, né? Que é testar. Por que a gente testa? Para validar e colher dados, tá bom? Para que a gente faz isso? Para tomar melhores decisões. Léo, então dá para eu tomar decisão sem colher dados? Dá, mas a sua chance de errar é grande, tá bom? Então por que a gente testa?
para a gente descobrir, para a gente validar algo e para a gente coletar dados, para a gente coletar informações, para que a gente tome melhores decisões e vá para a próxima fase do teste e continue testando e avançando. Ele deu um exemplo, imagina que você vai comprar um carro novo, que você não conhece o modelo, nunca andou, desconhece. Você pode comprar o carro direto? Pode, mas não é legal testar, não é legal fazer o test drive, buscar informações sobre aquele carro, de repente buscar no seu círculo social se alguém tem aquele carro, o que a pessoa acha daquele carro. Isso é o testar, tá bom? Ele trouxe um exemplo de que também ao mesmo tempo, né, cuidado com o testar, porque o testar, a partir do momento que ele te dá informações, que ele te dá dados, aí acabou, aquilo fica forte. Ele trouxe um exemplo de que ele estava mobiliando a casa dele e aí ele foi ver móveis e uma poltrona da Artefato que ele visualizou, 42 mil reais. Ele em pé falou, de jeito nenhum, 42 mil numa poltrona não levo. Ele ainda até brincou, provocou, que veio, né, o sentimento de escassez. Ah, mas quantas crianças estão passando fome, e quanto isso, e quanto aquilo. E aí ele fala, não é comprar a cadeira que vai tirar as crianças da fome. Ah, mas é você realmente ativar a sua identidade, como ele lá, eles estão construindo uma cidade na África. Mas enfim, ele não compraria. Mas aí o que ele foi fazer? Testar. E coincidentemente, aquele dia tinha sido um dia extremamente puxado, exaustivo. E o que ele foi fazer? Sentar na poltrona. E ao sentar na poltrona, ele provoca e falou, a melhor poltrona que eu já havia sentado na minha vida. E ainda assim ele pensou, mas não vale 42 mil reais. No mesmo instante ele falou, não, vale 42 mil reais. E eles compraram essa poltrona para a casa deles. A mesma coisa aconteceu com um colchão, ele falou. Um colchão de 50 mil reais que ele também testou e a pessoa veio com dados mostrando os benefícios que aquele colchão proporciona para a saúde, para a vida da pessoa. Então, a partir do momento que você tem informações, que você tem comprovações e que você testa, você realmente vai querer ficar com o resultado daquilo, adquirir o resultado daquilo. E aí, ao mesmo tempo, olha que interessante, ele falou, se algo tem a probabilidade de dar errado, vai dar errado. É aquele experimento feito do pão. Você pega um pão de forma, passa manteiga e joga no chão. A maioria das vezes vai cair com a manteiga para baixo. Isso é um experimento. Então o que ele quer dizer com isso? Que se você tem chance, né, de dar errado, vai dar errado. E aí então, nesse processo de teste, nós precisamos tomar cuidado com o risco da ruína. O que você vai testar? Então, ele trouxe a provocação. Está comprovado a eficácia, né, a eficiência de usar cinto de segurança. A gente não precisa mais testar andar sem o cinto de segurança. Quantos acidentes e quantas mortes acontecem? Então esse é o que a gente chama de risco da ruína. Cuidado para você não estar se colocando no risco da ruína. Mas o teste é para eu testar dentro de um ambiente que não me coloque no risco da ruína. Ou seja, de perder tudo, de acabar com tudo. Mas o teste precisa me levar para a próxima fase do teste. Achei isso bem interessante também. E aí ele falou que nós pais, achei isso muito bacana também, precisamos testar os nossos filhos. Por quê? Porque à medida que a gente testa e eles avançam, os nossos filhos vão adquirindo sabedoria para viver e governar a própria vida. Ele trouxe o exemplo do pai dele, né? O Pablo falou que o pai dele foi muito sábio e num determinado momento o pai dele explicou e mostrou para ele as coisas ruins que existem. Mas por quê? Para ele se tornar ruim? Não. Mas para mostrar para ele que não é só de coisas boas que existe o mundo, que também tem o outro lado. Mas aí você dá a instrução e mostra, né, o caminho, instrui o filho no caminho dele e ele não se desviará. Isso está na palavra. E aí que tá. Se você, então, dentro desse ponto, se você souber testar, você não vai entrar em pane. Foi o que o Pablo colocou e achei muito interessante isso. Então, algumas pessoas que não sabem testar, elas vão entrar em pane. E, por exemplo, ele trouxe, né, citou, imagina uma pessoa que vai lá e dá um tapa na cara da outra, imediatamente essa pessoa, por não ter testado o seu controle emocional, vai lá, pega uma arma e tira a vida de uma pessoa. Simplesmente ela entra em pane, porque ela não teve testes suficientes ao longo da vida para testar, por exemplo, o seu equilíbrio emocional. Achei isso muito interessante. Então, e aí o Pablo comenta, né? Ele testa o tempo
todo. Ele testa as pessoas que querem chegar próximas dele. Ele fala que as pessoas de sua intimidade são testadas pelo menos durante 1 ano. Ele testa exaustivamente para entender exatamente a intenção da pessoa. Muitas pessoas se aproximam dele por N motivos, mas ele quer entender o que realmente está dentro do coração daquela pessoa, o propósito, o caminhar juntos. Achei isso também muito interessante. E aí, o Pablo provocou, eu nunca tinha ouvido ele falar sobre isso, que ele estudou teologia. Isso eu já sabia que ele tinha estudado teologia, porém, ele falou que estudar em teologia enfraqueceu a fé dele. Olha que coisa interessante, mas eu achei extremamente pertinente, né, a reflexão que ele trouxe. Por quê? Porque aí ele falou, se ele não testar e não ver o resultado, ele realmente vai deixar de acreditar em algumas coisas. E aí ele teve uma conversa, uma intimidade com Deus e falou, eu quero ter resultados, eu quero viver as coisas que estão escritas. E desde então ele tem vivido e tem testado muitas das coisas. E aí ele entende que então assim, então não é para acreditar aqui na palavra, não é para você não acreditar, mas é para você testar. É de glória em glória, é de fase em fase, é passo a passo que a gente vai conquistando e cada vez mais tendo intimidade com Deus. Eu captei dessa maneira e achei extremamente interessante. Inclusive, foi ele falando de testes. Quem teve lá no Goiânia Arena no final do ano passado, em que ele orou com uma cadeirante, ele falou, isso foi um teste. E aí, eu não tenho mais medo de testar. E naquele momento que a cadeirante pediu oração, eu tinha 3 possibilidades. Eu poderia ter negado a oração, mas ele falou, eu como cristão jamais negarei oração para ninguém. Eu posso ficar um cara mais rico do mundo, eu jamais negarei oração para quem me pedir. Mas ele poderia ter negado, e isso geraria, né, um sentimento na turma. Ele colheria um resultado disso. Segundo, ele orou e ela não levantou. Ele também está colhendo resultados disso. E ele poderia ainda ter orado e ela ter levantado. E aí ele falou, imaginam os resultados que eu estaria colhendo, possivelmente, o novo milagreiro e etc. Mas o que ele quer dizer com isso? E aí ele trouxe algo extremamente relevante, que ele tem feito testes justamente nesse plano espiritual. Por quê? Porque ele tem a fé que está escrito na palavra, que nós faremos obras maiores do que Jesus fez aqui. E isso mexeu, eu nunca tinha pensado nesse ponto de fazer esses testes no plano espiritual. Por quê? Porque aí ele colocou, né, a fé forte é a fé que alcança o fato. E aí vai para a próxima fase. Então eu tenho a fé, aquilo se consolida em fato, e aí eu vou para a próxima fase. Tá escurecendo, o vídeo tá ficando escuro, deixa eu acelerar! Mas eu achei isso muito interessante. Então a fé forte é a fé que vira fato. Eu já provoquei isso a algumas pessoas, né? E eu falo, vou te perguntar, comenta aqui embaixo. Você acha que eu acredito em Deus? A grande maioria das pessoas responde, lógico que você acredita. E eu falo, não. Eu não acredito mais, ele é um fato na minha vida. Eu tenho comprovação, eu tenho intimidade com ele. Você consegue? Aí fica claro isso que o Pablo está trazendo. Eu não acredito em Deus, eu vivo em Deus. Deus vive dentro de mim, ele tem provas reais de milagres, de coisas que ele tem feito na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha família, na vida dos meus filhos. Você consegue entender? Quando a sua fé se fortalece, ela vira um fato de glória em glória, de acontecimento em acontecimento. Achei isso extremamente relevante, tá? E o Pablo, né, a questão de o teste, por exemplo, da cadeirante, foi frustrante? Foi frustrante. E aí ele diz, foi aqui, ele já orou, inclusive, num velório, para ressuscitar um defunto. Aí você fala, que doideira. Inclusive ele pediu para as pessoas se afastarem. De novo, é ele testando. E ele falou, não estou mais preocupado com as pessoas, mas eu não vou parar nenhum minuto de testar. E ele fez uma analogia extremamente relevante, que ele falou, a vida é um teste para a eternidade. Então essa nossa vida, essa minha vida, essa sua vida, é um teste para a eternidade. Eu falei, faz total sentido, pelo menos para a minha vida, tá? Mas vamos lá então, entende a questão de nós fazermos os testes? E aí, não é que você você gosta do que você faz, é que você não testou o suficiente coisas novas. Então assim, não, Léo, mas é que eu gosto do meu emprego, não, eu gosto do que eu estou fazendo. Não, você não gosta, você só não testou coisas novas. Na verdade, no seu emprego, quem gosta de você é o seu chefe, porque você gera lucro para ele. E aí,
achei isso muito pertinente também. Se você, tudo na sua vida, se você está fazendo algo que não te faz crescer e aprender, a pergunta é, por que você está nisso ainda? Como é que alguém pode amar algo que não faça crescer ou aprender, ou mudar de fase? Percebe? Nós estamos aqui para testar o tempo todo, simplesmente porque nós estamos preocupados com o resultado? Não, ou não deveríamos. Nós estamos preocupados no que nós estamos aprendendo para mudar de fase. E aí o que acontece? É a questão das fases. Tem pessoas que estão acomodadas numa fase positiva. Não, eu não quero mexer, tá tão bom. E aí na fase negativa a pessoa quer correr dessa fase. Não é sobre ficar na fase positiva ou correr da negativa. É sobre você mudar de fase e aprendendo o que tem que ser aprendido para ir subindo o nível, mudando a fase, acessando cada vez mais sabedoria, prosperidade e riqueza. De uma maneira simples, foi isso que ele trouxe, né? Achei extremamente positivo e aí ele provoca, né? Testes novos vão jogar os seus negócios no lixo. Então, se você se permitir testar, o que vai acontecer? Você vai perceber que você pode ter uma vida nova, que você pode realmente acessar novos resultados. Mas para isso a gente precisa testar, tá bom? E aí então, declara agora comigo. Eu sou uma máquina de testar. Eu vou capturar os dados e implementar as coisas no caminho. E deixar para trás os testes que deram errado. E aqui eu complemento para você refletir. Se o teste que você está fazendo der o resultado que você esperou, possivelmente você não está sendo intenso e muito forte com o seu teste. O teste normalmente tem que surpreender, porque a gente testa querendo colher com o racional. Mas quando eu estou conectado na fonte e colho com o coração, eu colho no exponencial. E a grande maioria das vezes a gente sempre vai colher um resultado que a gente não imaginou, seja positivo ou negativo. O importante é o que eu aprendo com isso que me leva para a próxima fase, para o próximo nível. Gente, quero agradecer de uma maneira simples, foi isso que eu captei na aula de testar, tá? Na chave de testar, foi a mentoria 31, a chave 38, testar. Bora aí, comenta aqui embaixo o que você vai testar. O que ainda está te bloqueando de entrar em testar? E se a gente linkar a chave de hoje com a de ontem, que é comprar e vender, vai testar. Vai testar e aí você junta com a intencionalidade, você junta com a criatividade, você vai empilhando essas chaves e você vai entender que todas elas se conectam, tá joia? Fique ligado, em algum canto desse canal tem um vídeo com as atividades dessa chave de testar. No mais, eu te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e valeu!